sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio diário de Caratinga a empresária dona do Espaço Rose. Vocês vão conhecê-la melhor hoje. Eu estou recebendo aqui a Ariene. Seja muito bem-vinda, Ariene. Obrigada, é um prazer estar aqui. Nosso prazer é nosso receber você. Mas me conta, para quem não te conhece muito ainda, você é aqui de Caratinga mesmo? É casada? É mãe? Conta um pouquinho sobre você. Sim, eu sou de Caratinga mesmo, minha família é toda daqui. Eu sou casada, tenho 29 anos, tenho uma filhinha de 5 anos e tenho 3 cachorrinhos que são da família também. Ah, que legal. Então você tem uma filhinha de 9 anos? 6 anos, na 6 verdade. anos? Isso. Ah, tá. E sobre o seu negócio, quando que você começou? Tem muito tempo que você começou esse negócio aqui? Então, na verdade, eu sou daqui, mas eu morei 10 anos fora, né? Passei um período fora e retornei tem cerca de 1 ano e meio. Eu retornei com a minha filha para a cidade e senti mesmo a carência de ter um lugar mais tranquilo para poder levar a criança, para poder brincar, enquanto a gente consegue comer a criança brincar, sem você precisar levantar, sair de perto para ficar vigiando, porque eu sou um tipo de mãe que eu gosto de estar vendo ali minha filha o tempo todo. Isso é bom. Então, retornando para a cidade, eu senti essa dor, eu senti essa falta. Mas, Ariene, sobre o seu negócio, você já estava montado, já estava estruturado, ou você chegou e estruturou? Como que foi? Então, a lanchonete já existia, atualmente ela tem 3 anos, que ela já foi inaugurada, né? E aí eu tô à frente há 1 ano. Então, assim, quando eu comprei, o negócio já estava montado, a ideia já estava feita, o sorvete na chapa, né, que é algo inovador em Caratinga. E aí eu fiz alguns ajustes, né? Nesse período de 1 ano, na verdade, foi uma longa caminhada aí, onde eu apanhei bastante. Eu achei que eu tinha algum conhecimento na área, porque eu já estou no comércio há 10 anos. E quando eu cheguei, eu falei, não, eu vou tirar de letra, né? Eu vou conseguir tocar de uma forma super tranquila. E aí, no dia a dia, eu fui ver que não era bem assim, né? Então, passei alguns perrengues aí, tendo que recalcular a rota por várias vezes, fazer ficha técnica de produto, porque, assim, era uma lanchonete que sempre teve faturamento, mas faturamento não é resultado, né? E na hora que você põe na ponta do lápis o que entrou, o que saiu, eu nunca conseguia ver o que estava acontecendo com o dinheiro, para onde que estava indo. Então, eu fui atrás, né, de capacitação, comprei vários cursos, peguei algumas consultorias e fui realmente num trabalho ali cansativo e árduo para conseguir estar estruturando, para a gente conseguir caminhar para onde está caminhando hoje, né? Não está pronto ainda, tem muitos ajustes para ser feitos, nós estamos nessa caminhada aí de melhora a cada dia, mas hoje eu me sinto bem feliz assim, com o resultado que a gente tem alcançado, depois de tanto cansaço, de tanto suor, a gente vê que está dando frutos, né? Isso é bacana, né? Porque quando você vê que tudo que você batalhou ali, né, conhecimento que você teve que adquirir para continuar, né? Exatamente. Isso, e você vê os resultados, isso é bacana. Mas quais são os produtos ou serviços oferecidos lá no seu negócio? Fala um pouquinho para o pessoal que ainda não conhece, né, o Espaço Rose, para conhecerem, né? Como que é lá? Quais são os produtos oferecidos lá? Então, o Espaço Rose hoje, ele é um espaço bem completo, né? Que o meu pensamento é o quê? É um lugar completo mesmo, onde a pessoa consegue ir e comer do doce ao salgado, onde a gente consegue atrair mais quantidade de pessoas, porque vai ter mais opções, né, no cardápio. Então, a gente tem o sorvete na chapa, que é um sorvete, é o único lugar de Caratinga, até onde eu sei, que faz. É um sorvete que ele é 100% natural, então a gente faz ele com uma base neutra, dá para fazer ele sem lactose, com uma base de refrigerante, dá para fazer ele com a base de inhame, um vegano. Então, assim, acaba sendo uma opção mais saudável, né? Porque a gente não coloca conservante, emulsificante, gordura hidrogenada. Então, é uma base que a gente bate. Aí, se é morango, a gente pega a fruta mesmo, o maracujá, a fruta, o bombom é o bombom sonho de valsa que a gente pica, o Kit Kat. Então, acaba sendo uma opção mais saudável. Além do sorvete na chapa, a gente tem açaí, nós temos fundi, salada de fruta, aí depois entra na parte das porções, então tem a costela desfiada, que é o nosso carro-chefe. Você falando assim, eu, gente, já experimentei e realmente muito bom. E a gente, quando vai falando, né, das opções que tem, é muito bacana. Porque a gente tem pessoas que às vezes ainda não sabem, né, que tem tanta variedade, vamos dizer assim, que tem essas opções, né? Desse sorvete realmente só tem lá. Aqui em Caratinga, então, gente, para quem não conhece, né, vale a pena conhecer. E aí tem as porções,
tem a parte dos lanches, então a gente faz um tipo de hambúrguer, que é um hambúrguer com 2 bifes, bacon, presunto, e o cliente escolhe um queijo, vai uma porçãozinha de fritas. Tem o nosso lançamento, que é o hambúrguer de costela desfiada, o hambúrguer de tilápia. Aí nós temos, né, suco, né, de polpa, nós temos a opção da cerveja também. Não é o nosso foco ali, né, a questão da bebida alcoólica, mas a gente tem a cerveja para aquele pai que quer ir ter um momento ali tranquilo enquanto seu filho se diverte, ele conseguir dar uma olhada. Então é um ambiente que tem sido pensado para isso. A gente tem investido em brinquedos para as crianças brincarem enquanto os pais conseguem se alimentar, porque eu falo, né, quando não tem um brinquedo para entreter a criança, fica difícil de conseguir comer. Então é ali um lugar onde você consegue estar na mesa comendo, olhando o seu filho. Então eu tenho pensado nisso. Isso é muito bom, é um diferencial, né? Porque a criança brincando, a mãe fica mais tranquila, né? Tá ali, é tudo perto, a mãe tá de olho ali, isso é muito bacana. Então, no caso, seu público-alvo, você tem essa questão de olhar um público-alvo, ou, na verdade, pelo que você está dizendo, é um espaço que todas as faixas etárias são bem recebidas. O nosso espaço lá é um espaço, eu falo que é para curtir em família, né? A gente recebe casais, assim, é um espaço bem tranquilo mesmo. É um espaço onde é mais voltado para criança, mas isso não quer dizer que quem não tem criança não possa ir. Mas é um lugar bem tranquilo. Eu costumo brincar com as meninas que geralmente acaba a escola, os pais vão com os filhos para lá, pede uma porção com uma guarnição, dá janta para a criança, deixa a criança brincar, pular, e quando chega no caixa eles falam, agora é só levar para dar um banho para dormir, porque já conseguiu gastar energia ali, se alimentar. Igual eu falei, né? Além das porções, a gente tem a guarnição, então a gente tem um arrozinho fresquinho, um vinagrete, uma farofa. Nos dias que a gente cozinha a costela, a gente faz um pirãozinho com o caldo da costela. Então acaba sendo algo, né? Mas assim, saudável mesmo. E é tudo bem caseiro. Eu falo que um dos pontos, assim, que eu ainda tô revendo pra gente ajustar, às vezes é o tempo de preparo. Porque hoje, às vezes, a gente tem um tempo um pouquinho maior do que o do mercado, assim. Mas é porque a gente faz tudo na hora, eu não gosto de ficar guardando as coisas. Então, a gente tem uma panelinha de arroz, então sai uma guarnição, enquanto a gente faz a costela, coloca o arroz para fazer rapidinho. Então, isso acaba demandando um pouco mais de tempo, sem ficar deixando aquelas coisas pré-prontas na geladeira. A gente acaba, né, correndo risco de contaminação. Então, a gente acaba fazendo tudo na hora e a gente recebe bastante elogio por isso. Isso faz toda a diferença, né? O tempero ali da hora é o melhor, na verdade, né? Qual que é assim, o diferencial, né? No caso, você tem assim um diferencial, como que você faz para fazer diferente da concorrência, vamos dizer assim? Tem algo específico assim? Então, eu até costumo brincar que eu não olho concorrência. Eu acho que Caratinga é uma cidade grande, tem espaço para todo mundo. Então, tem um final de semana que o cliente vai ter a oportunidade no meu espaço, mas também todo final de semana ninguém vai, né? Então, tem como conhecer outros lugares. O que eu tento me diferenciar da concorrência é na questão do atendimento, que eu sou bem chata mesmo na questão do atendimento. A gente nem sempre consegue, porque hoje a gente está passando um processo mesmo de reajuste da marca e a gente está tendo alguns picos de movimento. Então, assim, às vezes está tranquilo, a gente está com a equipe que funciona, e de repente chega muito cliente. Então, a gente está se entendendo nesse ponto ainda, né? Até nessa consultoria que eu estou tendo, me explicando que eu vou pegar um garçom, vou dividir por mesas, para a gente conseguir, mesmo no momento de fluxo, a gente conseguir dar o mesmo atendimento. Porque eu falo que eu ficava desesperada, né? Durante a semana é bem tranquilo, a gente tem o controle ali. Aí chega numa sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite, que são os momentos que dá mais movimento. Eu ficava desesperada. Você já atendeu ali? Você já atendeu aqui? Deixava os meninos também, porque eu sou agitada. E aí a gente está procurando mesmo se adaptar nesse ponto. E a gente recebe bastante elogio, tanto pela alimentação, né, pelo produto em si, quanto também pelo atendimento, que a gente realmente preza. O cliente chega no caixa, a gente tenta perguntar se estava tudo certo, porque na verdade a gente nem acerta sempre, até porque são mãos de obra, né? Nós estamos falando de pessoas e tem pessoas que tá bem, que não tá bem. Então, assim, tem vários fatores que influenciam, mas a gente tenta manter, estamos trabalhando para manter esse padrão, independente, né, do horário, de quem for comer o produto da mesma qualidade. Às vezes a gente faz alguns testes, não dá certo, a gente faz de novo. E eu, assim, eu gosto de acompanhar todos os processos bem de perto.
Então, antes de colocar, eu faço a pizza mesmo, que foi um lançamento que a gente fez. Eu lembro que bem antes, uns 6 meses antes de lançar, eu fiz uma degustação na lanchonete, chamei algumas pessoas próximas para experimentar, para tentar acertar a pizza. Nossa pizza é uma massa feita, né, artesanalmente, cada uma é cortada, enrolada individualmente, então tá tendo variação de tamanho. Então no rodízio a gente colocou ela um pouquinho menor, para a pessoa conseguir experimentar mais sabores. Aí se a pessoa pede a pizza mesmo, ela já vai de um tamanho maior, mas ainda assim tem variação de tamanho. Estou procurando já uma empresa para fazer as formas personalizadas do jeito que a gente está querendo. E é como eu falei, é um processo constante de construção. A gente recebe crítica também, mas a gente pega aquilo como uma forma construtiva, né? Vamos ver ali realmente, né, o que a gente pode fazer para melhorar isso. Verdade. E assim, você pesquisa sempre, como você disse que sempre acompanha, né? Esse crescimento do mercado, as tendências de mercados, você sempre faz pesquisas, faz cursos para estar sempre atualizada de tudo? Na verdade, não. Eu morei por 10 anos fora, então eu morei por 4 anos no Espírito Santo. Então acaba que eu tive contato com bastante coisas diferentes. Depois eu fui transferida do meu serviço, trabalhava numa rede de franquias, e aí eu fui transferida para São Paulo e fiquei mais um período em São Paulo. E lá é muito trabalho, né? Mas sempre que tinha oportunidade, ainda mais por ter filho pequeno, a gente sempre aproveitava para passear. Então, aí tudo que eu via eu pensava, não tem isso em Caratinga. Então, muitas coisas que eu vou vendo no dia a dia, lembro, eu tenho alguma referência, eu vou e pesquiso e tento colocar. Essa pizza mesmo, eu comi uma pizza crepe, que é até uma franquia famosa, né? A pizza é um pouquinho diferente, parece mais um crepe, não é a massa de pizza. Mas eu pensei, falei, Rose, né? Tem a ver com o nome. E aí a gente foi tentando adaptar. A minha mãe fez várias receitas, a gente chegou a tentar fazer com massa de pastel. Eu era gerente de uma loja no centro. E aí eu lembro que eu fazia, levava para as meninas experimentar. Falei, me fala aí, o que você acha? Para tentar conseguir chegar no ponto que a gente queria. Então, aí muitas das referências que eu tenho é realmente que eu trouxe, que eu tive conhecimento fora, no período que eu morei fora. Nossa, que bacana! Então você trouxe de lá algumas coisas? Isso, várias coisas que eu vejo e ainda tem muita coisa que está na minha cabeça ainda que eu não consegui tirar do papel. São referências mesmo que eu peguei de fora, que eu fui experimentei, que eu achei legal e eu vou tentando encaixar, né, na nossa realidade, adaptando, né? Da maneira que os caratinguenses isso mesmo. aceitam mais, né? Isso é muito bacana, porque eu acho que dessa forma, né, a empresa vai crescendo, porque você está tentando fazer algo mais assim, que vai conseguir trazer, chamar atenção. Porque quando a pessoa, por exemplo, o cliente vai lá uma vez, né, no seu espaço, e aí ele vai observar esses diferenciais, esses detalhes, né, para ele voltar novamente. Então, os detalhes fazem toda a diferença, né? Ariane, você disse que você morou um tempo fora, né? Você trabalhava num emprego bom lá, mas teve algum motivo especial? O que te motivou a voltar para sua cidade, né? Comprar essa empresa que já estava estruturada e reformular? Como que foi muitos desafios até então, pelo que eu estou ouvindo você falar, é muitos desafios que você tem enfrentado, mas qual foi a motivação assim, para você retornar para Caratinga? Então, como eu falei, eu morei quase 10 anos fora. Eu e meu esposo era doido para mudar. Desde que a gente casou, a gente já pensava, vamos embora de Caratinga, vamos embora. E quando a gente teve a oportunidade, a gente foi. E graças a Deus honrou a gente. Que na verdade, antes de ir, a gente orou, colocou diante de Deus. E Deus honrou a gente lá fora. Eu lembro que eu consegui um emprego, tipo, no primeiro dia que a gente chegou na cidade, eu fiz a entrevista, fui contratada, comecei no outro dia. Nossa! Foi numa loja de shopping e tudo aconteceu de uma maneira muito engraçada. Eu vou contar rapidamente. Que eu entrei numa loja do shopping e 2 lojas pra frente tinha uma multicoisas. Aí a loja que eu trabalhava tava com a luz queimada, eu sempre fui pra frente, subi, peguei a escada, olhei. Na hora que eu tirei a lâmpada, eu vi que tava um selo de segurança, um selo de garantia da multicoisas. Aí eu falei, vou lá ver se tem garantia pra trocar. E na hora que eu cheguei lá, eles estavam fazendo um processo seletivo. Eu vi que um rapaz chegou e falou assim, eu vim pra entrevista. Aí eu vi que o rapaz chegou, aí o rapaz chegou e falou assim, a dona tá lá em cima, ela já vai te chamar. Aí eu saí da loja e liguei pro meu marido, porque ele tava sem emprego, né? Falei, Luciano, eu tô aqui na Multicoisa do shopping e a dona tá aqui fazendo entrevista. A gente tinha alugado um ponto comercial que a gente improvisou de frente, assim, do outro lado da rua. Aí ele pegou e fez a entrevista e foi contratado.
E aí ele começou a trabalhar na Multicoisas. E aí ele falando, né, da empresa, eu comecei a ficar apaixonada. Ele começou a falar, e tem treinamento, tem o curso, tem academia da Multicoisas, sabe? Universidade Multicoisas. Ele foi falando, falei, gente, mas eu quero trabalhar nesse lugar. E aí eu pedi para ele levar um currículo. Eu lembro que um dia ele pegou, porque ela tinha algumas lojas, né? A dona tinha algumas lojas. Eu rodei assim, nas lojas, assim, na Grande Vitória, não encontrei ela. Entreguei um currículo para ele, falei, você dá o meu currículo para ela, porque eu quero trabalhar aí. E aí ele falou dela, né, de mim pra ela, pegou, se eu não me engano, ele falou até que o meu currículo estava dobradinho no bolso dele, ele entregou pra ela. E aí ela me marcou uma entrevista, eu fui. Aí eu lembro que quando eu cheguei, ela falou assim, a Fernanda, eu tenho um carinho muito especial por ela. Ela falou assim, eu só fiquei curiosa pra te conhecer de tanto seu marido falar de você, mas eu não contrato casal. Aí eu falei, meu Deus. Mas eu fiz a entrevista com ela e ela me chamou pra uma outra loja, ele trabalhava na loja do shopping Vila Velha. Eu fui pro shopping, eu fui pra Praia da Costa, Praia do Canto, a Multicoisa da Praia do Canto. E aí eu fiquei lá, e lá eu entrei como auxiliar administrativo, fui subgerente, fui gerente, aí depois eu fui transferida para a loja que meu marido trabalhava, né? Ele saiu, e eu fiquei lá como gerente, depois eu fui transferida para São Paulo. Então foi assim, uma jornada mesmo que foi direcionada por Deus, que as coisas foram acontecendo. E em São Paulo foi maravilhoso, assim, foi um recomeço, porque eu achei que eu sabia de tudo. Aí cheguei em São Paulo, uma realidade totalmente diferente, nossa, dificuldades. Então você saiu de um estado diferente, foi. Foi muito assim, foi como que eu falei, foi Deus mesmo que preparou uma jornada para me preparar para tudo que eu tô vivendo hoje. Porque eu lembro que quando a Multicoisa, eu tinha patrões maravilhosos, eu tinha uma referência, a franquia em si é muito boa, sabe? Como eu falei, só tenho gratidão mesmo a Deus por ter colocado os bons professores no meu caminho. E eu aprendi tudo, assim. E aí eu lembro que eu saí do Espírito Santo, falei, vou tirar de letra, vou tirar de letra. Achou que já sabia. Ela falou assim, é só você replicar. Eu lembro que ela falou essas palavras comigo. Eu quero só replicar o que a gente faz no Espírito Santo, eu quero replicar em São Paulo. Eu falei, perfeito, daqui eu domino, né? E fui. Cheguei lá, me deparei com muitas dificuldades, sempre com o suporte dela, né? Ela me dando todo o suporte. E aí a gente enfrentou ainda a pandemia, quando a gente achou que estava com a equipe formada, né? Aí veio a pandemia, teve que fazer desligamento. Eu lembro que eu chorava, eu ia pro shopping tudo apagado. Eu lá, falava, meu Deus, parecia o fim do mundo, sabe? E a gente trabalhando para implantar delivery. Então, eu encontrei várias dificuldades mesmo, aprendi muito. Eu estava lá, na verdade, no meu melhor momento. O meu melhor momento da minha carreira profissional. Estava assim, né? Recebi até uma oportunidade de trabalhar direto na franquia, mas tinha algo me incomodando, assim. Era Deus mesmo falando que era hora de voltar. E foi difícil para mim aceitar, assim, de cara, porque, na verdade, a gente fala que a gente espera grandes sinais. Eu falo porque eu realmente estava esperando um grande sinal. Eu nunca fui de correr atrás de profecia, não é meu perfil, sabe? Mas eu esperava alguma coisa acontecer. Falei, Deus, confirma, né? Queria que acontecesse algo sobrenatural, mas assim, eu fui vendo no dia a dia. Minha filha ficava na escola de 7 às 7. A rotina era muito puxada. Eu trabalhava no shopping, meu marido trabalhava no shopping. Eu comecei a ver que o meu profissional estava voando, mas a minha família, a base de tudo estava, né? A minha filha começando a reproduzir algumas coisas da escola e eu não conseguia acompanhar. Às vezes, São Paulo era bem doido o trânsito, então, de repente, Raposo Tavares parada e eu dentro do carro desesperado para pegar minha filha. Dia de rodízio, eu cansei de pegar o ônibus errado e varar em outro lugar, porque lá, tipo, é um nome, tem um nome e um número. Aí, às vezes é o mesmo nome, mas troca um número. Aí vai para o mesmo lugar, mas por um caminho diferente. E aí não passava, às vezes, na rota que eu precisava. Então, já passei vários perrengues mesmo, assim. E eu acho que isso tudo me fez ser mais humana, entender a dificuldade, né, que o outro. Mas, assim, uma coisa que eu sempre fiz foi dar o meu melhor. Acho que, né, não sei, mas quem eu ouvi, que talvez me conheça no meu trabalho, sabe. Não sou perfeita, né, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Mas eu sempre fui muito temente a Deus e tudo que eu tento fazer o meu melhor. Eu sempre fui de jogar de cabeça mesmo. E quando eu retornei, Deus falou que era para mim voltar, que Ele tinha algo para mim aqui. Confirmou de várias maneiras, né, diferentes para mim. Então, eu me organizei, eu lembro que eu avisei ela, era tipo no início do ano e eu vim em setembro, quase no final do ano que eu retornei. Chegou aqui em Caratinga? Foi setembro, sem ser do ano passado, do outro ano. Nós estamos em 2024, 2022, então foi 2022. Você retornou pra cá? Isso, eu voltei em setembro. Aí eu voltei, né, já com emprego, aí não deu tão certo. Então você já não voltou já pensando em
comprar o Espaço Rose, não. Você voltou para trabalhar em outro emprego. Na verdade, eu tinha um propósito. Há muito tempo, voltando um pouquinho, eu já tive uma loja de roupa na rua, ali no Olegário Maciel, de frente à Hering. E foi uma loja que eu fali completamente, eu não sabia nada. Eu tinha 19 anos, então comprei, peguei todo o dinheiro que meu marido tinha juntado, investi, um investimento mal feito. Então eu saí endividada, trabalhei um tempão para pagar tudo. E aí eu tinha, na verdade, um sonho e um medo. Eu tinha um sonho e um medo. Ao mesmo tempo que eu falava, eu quero trabalhar para mim. Aí eu pensava, não, mas eu prefiro ter meu dinheiro garantido no final do mês. Então era um sonho e um medo. Quando eu voltei, por eu já ter tido contato com franquia, eu ver um modelo de negócio que funcionava, eu voltei querendo alguma coisa. Eu lembro que quando eu voltei, eu pesquisei, tinha olhado a franquia da Havaianas, eu estava realmente buscando alguma referência para montar, mas quando eu cheguei, me deparei com um aluguel muito caro, com várias outras dificuldades, e eu acabei arrumando emprego mesmo. Aí eu trabalhei por um período como supervisora da Vivo. Eu brinco que eu só troquei o problema de lugar, porque eu também não tenho nada que dizer assim da empresa em si, mas eu tinha que ficar viajando, então eu passava noites longe de casa, e de madrugada minha filha me ligava, e depois que a gente é mãe, não adianta falar, tem as nossas limitações, a gente tem que estabelecer as nossas prioridades. E até em terapia mesmo eu cheguei a essa conclusão, eu falei, não, eu voltei para quê? Para dar uma qualidade de vida melhor para minha filha, para conseguir estar com ela mais de perto. Então eu falei, não vai dar. Então eu realmente pedi para sair. E aí falei, não, eu vou focar nesse. Na verdade, quando eu saí da Vivo, surgiu a oportunidade de comprar a Ice Queen Rose. E aí eu combinei, né, conversei com a pessoa, acho que foi tudo realmente ali preparado por Deus. Não tinha condição de comprar assim, toma, eu vou comprar à vista, não. Porque às vezes a gente tem um negócio, todo mundo acha que a gente tá com dinheiro, né? Não é bem assim, não. É tudo com muito suor mesmo. Então eu dei uma parte, né? A gente foi pagando aos poucos. E aí eu comprei. Aí quando eu comprei, foi aquele meio que choque, tipo, aquela alegria, mas aquele medo, né? Tipo, e agora? Eu comprei agora. A princípio eu até pensei, não, eu vou tirar de letra, né? Eu tenho curso, eu sei de gestão de pessoas, mas era uma área totalmente diferente, porque eu venho do varejo, né? Eu venho de Multicoisas, venho de tudo. Então eu já tinha trabalhado com isso, já tinha trabalhado com roupa, utensílios. Agora a alimentação, meu pai já teve um restaurante há um tempo atrás, mas eu não estava à frente ali. Eu entendo de atendimento ao cliente, né? Dessa outra parte. Mas gerenciar uma empresa já é mais complexo, né? Bem mais. E aí eu fui fazendo alguns ajustes, né? Eu vi que a princípio já vi, tipo, tem faturamento, mas não tem resultado. Porque vendia, mas não sobrava. Aí eu fui fazer ficha técnica de cada prato. Foi um trabalho bem árduo mesmo. Fui ver que a precificação não estava, né, de acordo. O iFood, assim, é uma vitrine imensa, mas que no final da conta, o que estava recebendo pelo custo do produto não era o custo do produto. Então, se o meu produto saía a R$ 8,90, eu vendia lá mais caro, mas o iFood me repassava R$ 6,50. Então, eu estava tomando vários prejuízos. Como eu tinha acabado de comprar, eu não podia, fazer um salto de preço. Todo mundo ia falar, a dona que comprou ficou doida, né? Tá aumentando tudo e ia atrapalhar a minha venda. Então, eu tive que fazer um cardápio com um ajuste um pouco menor. Aí, eu tive que ir fazendo vários ajustes, né? Ajustes no cardápio. Então, na verdade, desde que eu tô lá, eu já tive que fazer 2 ou 3 ajustes no cardápio. Tanto na questão de produto, de ficha técnica, quanto na parte de preço mesmo. Porque eu gosto de trabalhar com produto de qualidade. Então, nosso açaí é de qualidade, o morango, tem um morango de R$ 4,99, mas eu compro um de R$ 8,99, que é um morango que não derrete, um morango, né, que a conservação é melhor. Então, assim, tem vários fatores que... Para ter um produto de qualidade, um atendimento, é muita coisa, muito né? detalhe. Que você tem que se atentar para que, no final, realmente tenha um resultado, né? Isso que você mesmo. espera, para que a empresa possa continuar e que a pessoa, o cliente possa querer voltar sempre, né? Isso mesmo. Tudo, envolve tudo, né? É bem, muito trabalho mesmo, né? Mas, assim, a gente, ouvindo você falar, né? As pessoas que estão em casa aí assistindo o podcast, porque às vezes a gente que é leigo, né? Que não conhece, pensa assim, mas, né? Abrir uma empresa agora... É fácil, né? Mas quando você vai realmente trabalhar e ver o que envolve tudo ali para que aquela empresa tenha sucesso, é muito trabalhoso, né? Muito desafio. Muito. Todos os dias eu acho que é um desafio diferente. Todos os dias é um desafio. Eu lembro que já passei por vários desafios, né? Vários, inclusive agora o Espaço Rose, a gente está se tornando uma franquia.
Porque eu falei, nossa, eu apanhei tanto para conseguir achar o sistema certo, então gastei com vários sistemas que não era bom. Marketing, então assim, a gente teve tanto desgaste com algumas coisas que depois eu fui comprando uns cursos e fui vendo que tinha um caminho tão mais simples para mim fazer e eu fui apanhando, sabe? Para conseguir. É uma questão simples mesmo, que eu nem sei se todo mundo pratica, que é a questão de fluxo de caixa, de DRE, ficha técnica de produto, CMV. Então, assim, é muita coisa por trás. E hoje eu já tô, assim, tentando separar, porque eu sozinha realmente não dou conta mesmo. É muito detalhe. Então, é desde funcionário para abrir, ter insumos para abrir, precificar, porque não adianta nada vender e não conseguir pagar as contas. Vender e não saber para onde está indo o dinheiro. Então, é muitos detalhes mesmo que a gente consegue ver hoje de uma forma mais clara, mas ainda assim estamos nesse processo, né? Inclusive, hoje a gente está tendo esses picos de movimento, a gente está investindo um pouco mais em divulgação, que até então era uma lanchonete mais familiar, mais de bairro. Hoje a gente está investindo um pouco mais em divulgação. O nosso fluxo tem aumentado bastante, graças a Deus. E eu falo que teve um dia, foi quinta-feira passada, eu dei até uma crise de ansiedade. Porque geralmente durante a semana o fluxo é muito tranquilo e a gente começou a fazer rodízios. Para melhorar o fluxo durante a semana, meu pensamento, né? Eu vou fazer uma promoção atrativa durante a semana para atrair um pouco o público para durante a semana, que é muito parado, e folgar um pouco o final de semana, porque sempre no final de semana a gente já tem um fluxo um pouco maior. E aí, numa quinta-feira, eu recebi 50 confirmações para o rodízio. Eu lembro que eu liguei pro pessoal da consultoria chorando. Eu falei, não vou dar conta, não vai dar. Eu fiquei realmente assim, por quê? Porque eu não sei o que é mais difícil, porque meu medo era o quê? Vai todo mundo, e se eu falhar? E se eu não conseguir dar conta de atender todo mundo, sabe? Aquela insegurança de que não depende só de mim. Porque hoje mesmo eu tô em processo de contratação, a gente vai ajustar para deixar, né, os perfis dos cargos todos bem estabelecidos. Mas hoje eu ainda estou com uma defasagem, né, de funcionário, porque eu prezo muito pela qualidade, não pela quantidade. E eu tenho alguns padrões, realmente, assim, não ligo de pegar primeiro emprego. Eu tenho uma lá, a Ingrid, lembra que ela tem 17 anos, quando ela chegou era só olho, sabe? E hoje ela tá um furacão, assim, ela tá ajudando em tudo, tá se desenvolvendo. Então, eu tenho os cursos, os treinamentos para a pessoa, né, então conseguir se capacitar. Já dá essa capacitação. Isso mesmo. Eu tenho, como eu falei, eu comprei esse suporte para a gente estar virando franquia, a gente tem essa padronização de atendimento. Então, a gente não tem problema se a pessoa não tem experiência, ela tem que ter boa vontade de querer trabalhar. Querer aprender isso. Também, né? E é o que aconteceu com ela. Ela foi assim e tá indo super bem mesmo. Ariane, então você falando assim de seus funcionários novos que você vê que estão crescendo, né? Um exemplo que você citou aí foi a Ingrid, né? Isso é bacana, acho que é gratificante quando você vê que realmente a pessoa quer crescer, quer aprender, né? E você hoje está contratando mais funcionários? Sim, como eu falei, até então tá tudo centralizado em mim. Eu cheguei na conclusão que eu não dou conta e realmente não dou, então acaba ficando a desejar alguma coisa. Então hoje eu estou com vaga para auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, caixa, atendente, motoboy, auxiliar de cozinha. A gente realmente está precisando de pessoas. Que quer trabalhar isso. Aí, né? Pode enviar currículo, né? Pode. Na verdade, eu estou falando assim que os interessados podem aí aparecer lá na lanchonete, no período de 4 a 6, com o currículo em mãos. Eu falo que no meu WhatsApp já é sobrecarregado, sabe? Eu recebo muita mensagem e às vezes a pessoa manda, eu não consigo responder em tempo hábil e tem muito curioso, que só quer perguntar e não vai, que acontece muito, você marcar lá 10 entrevistas e a pessoa não comparecer. Então é só realmente a pessoa aparecer lá no lanchonete com o currículo, que eu faço a entrevista. Às vezes tem que esperar um pouquinho eu finalizar alguma coisa, mas eu faço a entrevista. Então todos os dias de 4 a 6, se Isso, quiser, de segunda a sexta. Segunda a sexta. Pode ir lá. Mas eu vi que você tem muita coisa para gerenciar, né? Tem. É muita coisa. Não é só saber se o alimento, se o lanche saiu da forma que você gostaria ali, né? Você tem que estar ali sempre atenta a tudo. Então, assim, vejo que a vida de empresário não é fácil. Eu brinco com os meninos que ontem mesmo eu tive 2 festas. Lá a gente tem a opção também de receber as pessoas para fazer comemorações. A gente não cobra o espaço do aluguel, né? Se a pessoa não quiser que feche o espaço para ela. E aí a gente teve um chá de bebê em cima e teve um aniversário, até de um adulto, 15 pessoas. E eu tô com uma cozinheira só. Quem me dá um suporte é minha mãe, mas ela, né, tá passando mal, não tá tendo como ir, então eu tô na cozinha. Então ontem eu fiquei o tempo todo na cozinha. Aí na hora que deu, saí um pouquinho, fui lá na mesa, estava tudo certo, fui perguntar se estava tudo bom. Mas eu acho isso uma forma positiva também, porque eu acho que uma coisa é uma pessoa que não tem propriedade para falar.
tipo, eu quero que faça isso, mas dá pra fazer isso? Na correria ali, isso funciona? Porque às vezes a gente cobra algo que não é real, né? E ali não, ali eu falo com propriedade que em todos os setores, até brinquei com meu marido hoje, falei, vou ficar fera na cozinha, não vou passar aperto com cozinheira mais, que apertou eu vou pra cozinha. E aí eu fico na cozinha, eu faço administrativo e hoje a gente está fazendo, né, essa organização. Eu falo que estou num processo ainda muito importante, muito difícil também, mas é um processo de estruturação. Hoje a gente está partindo mesmo para a parte teórica, como eu falei, fazendo o perfil de carga de cada cargo, o que o caixa vai fazer, o que o auxiliar de cozinha vai fazer, o que a cozinheira vai fazer. A gente está nesse processo de estruturação, porque hoje a gente passa alguns apertos ali e aí a gente está buscando essa padronização para que tudo funcione. Eu lembro que no meu curso o rapaz fala assim, a gente gerencia processos e não pessoas, porque gerenciar pessoas é muito difícil, mas quando a gente tem processos bem estabelecidos, as pessoas vão saber o que vão fazer. Porque eu sou formada em pedagogia, né? E eu parto muito do princípio que para cobrar a gente tem que ensinar. Então, esses processos bem estabelecidos, a gente consegue treinar uma pessoa, a pessoa saber o que tem para fazer, porque tem até, né, a fala do Felipe, o óbvio tem que ser dito. Então, às vezes, algo que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa, né? Porque quando a gente para pensar nisso, cada pessoa é um ser único, que tem uma vida diferente, que passou por coisas diferentes, tem uma percepção do mundo de uma forma diferente. Então, a gente acaba tendo que falar o básico mesmo para a pessoa conseguir entender. Isso é realmente, porque... Né, tem situação que fala, mas será que precisa falar? Precisa. Para cobrar tem que ter falado. Exatamente. Isso é bacana mesmo. Mas o que você acha gratificante, assim, nesse processo, né? Que você ainda está vivendo o processo, né? É tudo novo, igual você falou, ainda está estruturando ainda, e cada dia tá melhor, né? O espaço lá. Qual é a gratificação, assim, de o que você sente com todos esses desafios que você tem passado e tem conseguido êxito? Como que é? Como que você se sente assim? O mais gratificante é ver Deus cuidando dos detalhes. Porque se fosse de mim mesmo, eu já teria desistido. Eu passei por várias crises de exaustão, de cansaço, de pensar assim, eu não dou conta, é muita coisa pra mim. Mas saber que Deus está no controle, que eu estou debaixo da orientação do Senhor e ver que Ele tem cuidado dos detalhes, é mais gratificante ver que a gente consegue, né? Quando a gente está debaixo de uma palavra, quando a gente dá o nosso melhor. Eu falo que nessa empresa que eu trabalhei, em outras que eu passei também, eu dei o meu melhor, eu cuidava das coisas dos outros com muito carinho, eu cuidava como se fosse meu realmente. E Deus me deu a oportunidade hoje de ter um negócio próprio. Não é fácil, como eu falei, tem vários desafios. Eu falo que propício a falhar a qualquer momento. E a gente fica sempre naquela expectativa de tentar fazer o melhor, como eu falei, eu corro hoje, eu faço financeiro, eu vou pra cozinha, eu vou pro chão, eu faço tudo. Então não é fácil, mas é gratificante ver que tá conseguindo. Como eu falei, esse último emprego que eu trabalhei na cidade, que eu saí, eu brinco, né, que eu fui expulsa ali pela situação, que eu decidi realmente sair por causa daquilo. E quando eu fui para a lanchonete, comecei a aplicar algumas coisas e vi que o faturamento dobrou, eu vi, opa, então, né, tem sentido, vale a pena, né? Você consegue ver que o seu esforço vale a pena. Com todas as dificuldades, como eu falei, a gente tem constante aprendizagem, toda vez surge uma coisa diferente, falo, mas tem isso, eu nem sabia que tinha isso. E aí eu vou correr atrás e busco o que eu não sei fazer, eu busco referência, eu pesquiso. Eu tenho hoje, né, uma consultoria que me dá esse auxílio, uma consultoria de fora que atende grandes empresas, então eles me dão todo o direcionamento. A gente tem as reuniões, onde tem outros empresários do ramo da alimentação, a gente troca ideias, conversa para tentar um ajudar o outro. É uma coisa legal que eu vejo que a minha dor não é só a minha dor. A pessoa está lá do outro lado do país, está passando pela mesma dificuldade que eu. E aí a gente consegue se ajudar. Ou então eu já passei por algo que aquela pessoa está passando. Então é uma troca bem legal mesmo. E como eu falei, né, o mais gratificante mesmo é ver Deus cuidando dos detalhes e ver que a palavra dele, quando a gente toma, né, posse daquilo para nossa vida, por mais que não seja fácil, não é fácil, porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas a gente vê que não é por esforço. Ariane, você é por esforço seu, não é meu. Porque se fosse ver eu mesma, eu já tinha desistido, já tinha fugido, já pensei, até brinco, porque eu já falei isso, principalmente quando eu cheguei, que foi mais difícil para mim voltar. Por quê? Porque eu tinha onde ficar e eu tenho portas abertas para voltar.
não para a empresa que eu já trabalhava, que eu acredito que se eu precisar também eu poderia voltar, mas assim, eu tenho a facilidade de conseguir emprego, e aí eu brinco com meu marido, falei, gente, é mais difícil, porque eu fico aqui pensando, ai, qualquer coisa, vontade de fugir, falar, ai, vamos voltar pra lá, que eu vou conseguir alguma coisa. E aí, do que quando, tipo, não deu nada certo, aí você volta e você tem que contentar com aquilo ali. E no meu caso, assim, falar, ai, sempre dá aquela vontade, sabe? Lembro que no início do ano mesmo me deu essa vontade, eu fui pra lá, fiquei a virada do ano, fiquei um período lá, falei, ai, vamos voltar pra lá, vamos mudar pra lá, mas não é o momento ainda, calma. Mas crescer dói, né? Às vezes a gente fica na zona de conforto, às vezes é mais fácil. Mas quando você cresce, vai crescendo, aí tem uma dor aqui, uma dificuldade ali, mas depois você vê, nossa, que bom, né? Que eu consegui, que eu cresci, que eu permaneci, que eu perseverei, né? Isso é bacana. Isso mesmo. E eu vejo que um ponto em comum de todos os empresários que eu já conversei é que não é fácil começar um negócio, bastante desafios, como você está contando, né? Mas, assim, depois no futuro, você vai ver que valeu a pena. Quando você olhar, nossa, o caminho que você percorreu, né? Quanto você aprendeu, quanto você cresceu. Isso é bacana, né? De ver. Então, eu quero que você deixe agora, assim, uma palavra para alguém que está começando um negócio hoje e está passando pelos mesmos desafios que você já passou e ainda está passando, né? O que você deixaria, assim, para uma pessoa, uma mulher, vamos dizer assim, uma empresária que está começando agora um negócio? Eu acho que não depende tanto do tamanho, né? Pode ser uma empresa grande ou uma empresa média, uma empresa pequena. Eu acho que os desafios são os mesmos desafios, né? Para todos. Eu acho que se enquadra uma pessoa que tem um sonho, né? E o sonho às vezes parece impossível. Até lembro da passagem de José, que teve um sonho e parecia ser algo que realmente, né? Que não tinha lógica de acontecer, mas quando a gente tem um sonho, a gente tem que ter certeza daquilo. A gente tem que ver que aquele sonho compete com seus princípios e valores. Como assim, Ariane? Tá, o seu sonho está incluso a sua família? Eu falo por mim, porque eu sempre quis ser uma pessoa, uma profissional reconhecida. Eu sempre dei o meu melhor, sempre trabalhei com muita garra, com muita força. Em São Paulo já cansei de trabalhar de 10 à meia-noite, fechando e abrindo loja de shopping. Por falta de funcionário eu abria, eu fechava. E eu sempre quis. Mas aí, um determinado momento, eu tive que pensar. O que adianta eu ganhar tudo isso se a minha família, daqui a pouco a minha filha tá moça, ela não vai querer saber mais de mim enquanto ela precisava, pequenininha, que é dependente. Eu não tinha tempo para ela. Então, é realmente fazer essa análise. E às vezes a gente tem que recalcular a rota. E eu acho que a maior dificuldade do ser humano hoje é recalcular a rota. E eu falo que até hoje eu já tive que recalcular várias vezes. Tentava uma coisa, não vai ser. Eu começava a quebrar a cara, eu tinha que parar, pensar, recalcular e voltar. Então, eu acho que o principal é a pessoa fazer essa análise. Eu tenho esse sonho, mas esse sonho tá de acordo com os meus valores? Porque eu acredito, e eu falo com muita propriedade, como eu dei até o exemplo do que aconteceu aqui, já passei por outras situações, eu acho que tem espaço para todo mundo, não precisa de ter competição, no ambiente de trabalho principalmente, às vezes um querendo aparecer mais que o outro, um querendo difamar o outro para ganhar um lugar, e não precisa disso, não precisa, acho que tem espaço para todo mundo. E eu falo com tanta confiança assim no meu coração, que Deus sabe comigo, que todos os lugares que eu trabalhei eu dei o meu melhor e assim, nunca faltou emprego para mim. Na verdade, hoje a gente está numa época que não está faltando emprego para ninguém, né? Mas eu falo bons empregos. E sempre Deus colocou pessoas muito boas para trabalhar comigo. Sempre tive, como eu falei, eu tive uma referência perfeita, assim, não é uma pessoa perfeita, que todo mundo tem as falhas, mas assim, uma referência de mulher, de mãe, de empresária, que é o que eu tento espelhar hoje no meu, sabe? Sou bem pequenininha, assim, falando em comparação a ela, mas assim, eu tenho colhido frutos, sabe? Como eu falei, não é fácil, é difícil. Mas quando a gente tem certeza que aquele sonho vale a pena, tá alinhado com a vontade de Deus, com os meus valores, com a minha família, que é algo que engloba tudo, aquilo que falava na palavra de Deus, né? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas serão acrescentadas. E Deus vai acrescentando a cada dia. Deus honra, né? Exatamente. Procure fazer o melhor, procure fazer o melhor que ele pode, né? Exatamente. É o que você disse, realmente, a gente tem que buscar fazer o melhor, não querendo ser melhor do que ninguém, mas querendo ser melhor
o meu melhor. Né? É o meu melhor. Eu sempre faço isso. Eu dou o meu melhor. Tem até uma frase do Cortella que ele fala isso. Faz o seu melhor com as condições que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Então, eu sempre vou assim, lá na lanchonete mesmo. Preciso melhorar várias coisas. Eu fico olhando, que eu sou detalhista, eu fico olhando aquilo que tá me incomodando. Eu falo, eu vou fazer o meu melhor com o que eu tenho. Aí sobrou um pouquinho, eu faço aqui. Sobrou um pouquinho, eu faço aqui. E vou fazendo aos poucos. Porque se for esperar as condições certas, o dia certo, nunca faz. Eu lembro que quando eu tava nessa loja ainda, eu comentei com o Felipe, que presta consultoria, uma pessoa muito bacana também. Eu falei, Felipe, tá crescendo, eu tô assustada. Ele, Ariane, cresce, depois você organiza. Cresce, depois você organiza. Porque se você ficar esperando tudo favorável, isso nunca vai ter. As circunstâncias todas favoráveis. A gente tem que ter, né, o nosso objetivo, a nossa fé, né, ter aquela consciência, né, de que eu falo que eu deito e durmo tranquilo. Sabe, eu deito e durmo tranquila mesmo, assim, não durmo melhor porque eu tenho criança pequena, aí realmente não dá pra dormir tanto, mas com a minha consciência tranquila. Hoje eu não consigo estar tanto dentro da igreja, mas assim, Deus no meu coração, eu tenho temor a Ele nas minhas atitudes, nos meus julgamentos, porque a gente vai ser medido na mesma medida que a gente mede, né? E é buscar sempre mesmo em Deus, porque como eu falei, da nossa força não dá, mas a força de Deus vem completa. Então às vezes um dia não me define, um dia não define. Eu falo isso, né? Que às vezes eu sou um tipo de pessoa que me cobra muito. Às vezes um dia que eu não tô bem, eu fico, ai meu Deus, vontade de largar tudo. Mas não, é só um dia. Vamos deixar aquele dia passar? Um dia não define. Então, às vezes a gente tá desanimada, tem dia que a gente tá melhor. Mas sempre com a esperança, né? Com fé em Deus, que Ele tá no controle de tudo. Verdade. E como eu falei, né? Com a consciência tranquila que você tem feito o seu melhor. Mas para quem não conhece ainda o Espaço Rose, onde que tá? No bairro Floresta, né? Isso, o Espaço Rose está na Avenida Feliciano Miguel Abdala, número 45, bairro Floresta. É bem pertinho ali da praça. Nós abrimos todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 3 horas, no sábado e no domingo, a partir do meio-dia. E só acompanhar a gente nas redes sociais, que tem muita novidade vindo aí, muita mesmo. Então, é só estar acompanhando que a gente divulga os rodízios, durante a semana tem rodízio, é bem legal. E no Instagram, né, também, a pessoa consegue clicar na bio lá? Isso mesmo. Isso, no nosso Instagram, a gente posta nos status todos os dias a promoção do dia, né? Todo dia da semana a gente tem uma promoção diferente. Aí, clicando no link da bio, tem a opção do WhatsApp, do cardápio digital, onde a pessoa consegue fazer o pedido. Até um processo que a gente está ajustando também, que eu fiz a troca do cardápio digital, fiz a troca do robô atendimento, que realmente não estava legal. E como eu falei, a gente vai ajustando as rotas. Isso. Também aqui no Diário de Caratinga, né? Sempre, quem os seguidores aqui também sempre vê as promoções lá, o rodízio, né? Tem rodízio todos os dias, todos né? os dias. Segunda é rodízio de sorvete, açaí e milkshake. Então, se a pessoa quiser só sorvete, açaí e milkshake, é R$ 26,90. E se ela quiser acrescentar batata frita, salgadinho e nuggets à vontade, é R$ 39,99. Na terça-feira, nós temos mais promoção voltada para combos, né? Então, a gente tem combo na caixa com 2 hambúrguer, batata, salgadinho, 49. Tem vários combos. Na quarta-feira, hoje, é o dia do rodízio completo. É o nosso melhor rodízio. A gente serve todas as porções, hambúrguer, pizza. O freezer de sorvete açaí é liberado. A pessoa realmente come à vontade. A intenção desse rodízio é que a pessoa conheça os itens do cardápio. Porque a gente tem muito cliente que vai lá e sempre pede a mesma coisa. E aí, nesse rodízio, a gente serve tudo em porção um pouquinho menor. E aí a opção da pessoa experimentar mais itens do cardápio. É, bacana. Isso. Aí na quinta tem o rodízio de pizza e açaí. E na sexta-feira é o nosso rodízio de massa. Na sexta-feira tem o rodízio de massa, fettuccine, macarrão na chapa, lasanha de panela, macarrão à bolonhesa. E o sorvete e açaí à vontade também. E a gente ainda, como eu falei, são testes, né? A gente está fazendo algumas adaptações. Então, assim, o rodízio tem funcionado super bem, mas a gente tem visto algumas carências. Então, já estou buscando, né, um self-service, que às vezes dá muita gente, é muito difícil para a gente conseguir servir todo mundo. Então, a gente está passando nessa fase mesmo de ajustes. Queria até agradecer mesmo as pessoas que são os nossos clientes, que estão sempre lá com a gente. E pedir desculpas, né, se por algum momento, às vezes um momento de muito pico, a gente acabou deixando a desejar em algum ponto. Como eu falei, a gente tem realmente
procurado cada vez mais. Eu falo que eu vejo uma dor, já fico pensando como eu vou resolver aquilo. Eu vejo, até mesmo, eu vejo uma dificuldade na cidade, eu fico, será que eu consigo lá na lanchonete fazer alguma coisa para suprir isso? E lá dentro é assim também. Então eu vejo, nossa, nesse ponto o atendimento está deficiente. O que eu vou fazer para conseguir melhorar? E aí é uma constante melhora, né? Uma E evolução. no sábado, o que você serve lá no sábado? Na verdade, no sábado e no domingo a gente não tem nenhuma promoção específica, porque já é um dia de fluxo maior. Mas aí a gente tem todos os itens do cardápio, né? Tem a pizza, tem o açaí, tem as porções, tem o sorvete. Que bom. E tem o almoço, na verdade, né? No sábado e no domingo a gente serve almoço. Ah, tá. Então você tá servindo almoço agora no sábado? Todo sábado e domingo, a partir de meio-dia, no sábado e no domingo. Domingo também. Isso. Então quem quiser almoçar, só ir lá Isso sábado. mesmo. É almoço completo. Nossa, Ariane, que bom conhecer um pouco mais do seu trabalho. Queria parabenizá-la, porque realmente eu tenho conhecido de perto. Realmente os lanches lá, gente, são saborosos, deliciosos. Quem não conhece ainda, vale a pena ir lá conhecer. Levar o filho, né, pra brincar lá nos brinquedos, porque a criança, além dela ficar à vontade, né, os pais também ficam. Isso, tranquilos, né? Isso é muito bacana. Muito obrigada, Ariane, Ai, tá? eu que Por ter agradeço. aceitado meu convite, estar aqui, conversando um pouquinho com a gente. E falar um pouquinho desse trabalho, né, que eu acho que muita gente aí vai se identificar, né? Muitos empresários estão iniciando aí nesse ramo, vai se identificar com a sua história. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que está começando, né, a ter um olhar mais amplo, né? E ver que, que as dificuldades vão vir, mas tem que perseverar. Exatamente. Não é mesmo? Tem que perseverar e continuar vencendo os desafios para crescer mais. Isso mesmo. Muito obrigada, Obrigada tá? Que Deus te você. abençoe, continue abençoando lá o seu espaço, possa crescer bastante. Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Gente, a todos vocês, né, que assistiram aqui o nosso podcast, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por nos assistirem aqui, nos acompanhar nas redes sociais. Você que ainda não é inscrito, né, no nosso canal, se inscreva no canal Diário de Caratinga e ative o sininho para não perder nada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.